Olá! Bem-vindo a mais um vídeo do Inglês com Séries. Neste vídeo, iremos analisar um trecho da série Friends. Nessa cena, Jill, irmã de Rachel, vai procurá-la para pedir ajuda, pois o seu pai a deixou sem dinheiro. Primeiro vamos ver a cena com legendas em português. Which sister is this? Is this the spoiled one or the one that bit her? Daddy cut me off. Never mind, I got it. And you know what I said to him? I said, I'm going to hire a lawyer, and I'm going to sue you and take all your money, and then I'm going to cut you off. Wow, what did he say? He said he wouldn't pay for my lawyer. Agora, vamos ver a mesma cena com legendas em inglês. Which sister is this? Is this the spoiled one or the one that bit her? Daddy cut me off. Never mind, I got it. And you know what I said to him? I said, I'm going to hire a lawyer, and I'm going to sue you and take all your money, and then I'm going to cut you off. Wow, what did he say? He said he wouldn't pay for my lawyer. Which sister is this? Is this the spoiled one or the one that bit her? Qual irmã é essa? A mimada ou a que a mordia? A palavra which em uma pergunta pode significar qual, e é utilizada quando se tem um número limitado de possíveis respostas. Perceba que Phoebe dá um número limitado de opções como resposta à sua pergunta. Which sister is this? Is this the spoiled one or the one that bit her? Qual é essa irmã? A mimada ou a que a mordia? A resposta só poderá ser ou a irmã mimada ou a irmã que costumava morder Rachel. Vejamos mais exemplos. Which shirt should I wear? The blue one or the red one? Que camisa eu deveria vestir? A azul ou a vermelha? Perceba que na pergunta eu limito o número de respostas. A resposta só poderá ser ou a camisa azul ou a vermelha. Mas essa limitação da resposta não necessariamente vai estar na pergunta, mas sim no contexto da conversa. Por exemplo, Which of your sisters got married? Qual das suas irmãs se casou? Nesse caso, sabe-se que a pessoa possui um número limitado de irmãs. Which foot did you hurt? Qual pé você machucou? Which member left the band? Qual membro deixou a banda? Em todos esses casos, a limitação de um número de resposta nos leva a utilizar a palavra which no começo da pergunta. Se não existe uma limitação da resposta, ou se existe uma limitação, mas não é possível identificá-la, usamos what em vez de which. Por exemplo, quando perguntamos pelo nome de uma pessoa, nós perguntamos What is your name? Já que não há limitação de resposta, pode ser qualquer nome. Outro exemplo, What color are your shoes? Qual a cor dos seus sapatos? What is your favorite song? Qual a sua música favorita? Em todas essas perguntas, a falta de limitação de uma resposta nos leva a utilizar a palavra what no começo da pergunta. Is this the spoiled one or the one that bit her? Esta é a mimada ou a que a mordia? Se nós formos traduzir essa frase palavra por palavra, podemos achar estranho o uso da palavra one. É esta a mimada uma ou a uma que a mordia? Mas você já sabe que traduzir literalmente palavra por palavra muitas vezes não é a melhor opção. A palavra one foi usada aqui para evitar o uso da palavra sister e evitar a repetição Which sister is this? Is this the spoiled sister or the sister that bit her? Se nós quiséssemos evitar a repetição da palavra irmã, nós poderíamos simplesmente optar por eliminá-la da frase. Qual irmã é esta? Esta é a mimada ou a que a mordia? Porém, no inglês é comum que se substitua a palavra que não se quer repetir pela palavra one. Veja mais exemplos. I didn't like any of the shoes you gave me. The black ones are too tight, and the brown ones are too loose. Eu não gostei de nenhum dos sapatos que você me deu. Os pretos são muito apertados e os marrons são muito folgados. Perceba que para evitar a repetição da palavra sapatos, eu utilizei ones. Mais exemplos. All of those cars are affordable, except for the luxury one. Todos aqueles carros são acessíveis, exceto pelo de luxo. Anna told her husband to buy a large rug, but he got back home with a small one. Anna disse ao seu marido para comprar um tapete grande, mas ele voltou para casa com um pequeno. E em relação à pronúncia, uma palavra que pode levar a um erro devido à forma com que é escrita é spoiled. Cuidado para não pronunciar spoiled. A pronúncia correta é spoiled. Spoiled. Is this the spoiled one? Is this the spoiled one? Perceba que Phoebe também não pronuncia a letra
H em her, o que é uma forma de deixar a fala mais fluida. Em vez de bit her, fala-se simplesmente bitter. Bitter. The one that bitter. The one that bitter. Is this the spoiled one or the one that bitter? Is this the spoiled one or the one that bitter? Is this the spoiled one or the one that bitter? Is this the spoiled one or the one that bitter? Daddy cut me off. Daddy cut me off. Existem muitas formas de se referir aos seus pais em inglês. As mais comuns para pai são daddy, dad e father, enquanto que as mais comuns para mãe são mommy, mom e mother. Não existe uma regra sobre quando usar um ou outro, e isso vai depender da preferência de cada um. Geralmente, daddy e mommy são palavras mais carinhosas e muito usadas por crianças. À medida que os filhos vão crescendo, é comum que passem a chamar seus pais de mom e dad. Father e mother são mais utilizados para se referir aos pais de outras pessoas. Mas, repetindo, isso não é uma regra, é só o que acontece geralmente. Cut é o verbo cortar, mas cut someone off, nesse caso, significa tirar o acesso de alguém a algum benefício financeiro. Provavelmente o pai de Jill cortou a mesada dela. Veja os exemplos. Michael's parents cut him off from his inheritance. Os pais de Michael o cortaram de sua herança. My dad cut me off from my allowance until my grades get better. Meu pai cortou a minha mesada até que as minhas notas melhorem. Em outros casos, cut off pode querer dizer interromper uma ligação telefônica, evitar o relacionamento entre pessoas, cortar alguém no trânsito, ou simplesmente cortar algo fora. Por exemplo, I tried to talk to him, but the call was cut off. Eu tentei falar com ele, mas a ligação cortou. Peter's ex-wife cut him off from his son. A ex-mulher de Peter cortou a relação dele com o filho dele. I was driving back home when suddenly a drunk driver cut me off. Eu estava dirigindo de volta para casa quando de repente um motorista bêbado me cortou. No caso, invadiu a faixa em que eu estava. He used a saw to cut off the branch. Ele usou uma serra para cortar o galho. Sem mistério em relação à pronúncia. Daddy cut me off. Daddy cut me off. Daddy cut me off. Daddy cut me off. Never mind, I got it. Never mind, I got it. Never mind é o que você diz quando você não deseja mais atenção para aquilo que você estava falando ou pedindo, ou para algo que aconteceu. Corresponde ao nosso deixa pra lá. Por exemplo, alguém pergunta, Did you want to ask me something? Você queria me perguntar alguma coisa? E você diz, Never mind, you already answered me. Deixa pra lá, você já me respondeu. Outro exemplo, se alguém diz, I'm sorry about what happened yesterday. Desculpa pelo que aconteceu ontem. Você diz, Never mind, it's alright now. Deixa pra lá, tá tudo bem agora. O significado de I got it pode variar de acordo com o contexto. Nesse caso, Phoebe quer dizer que já encontrou a resposta para o que procurava. Portanto, I got it pode ser traduzido por já sei ou já descobri. Vejamos outras ocasiões em que podemos usar I got it. Suponhamos que você esteja carregando algo pesado e alguém lhe oferece ajuda, mas você acha melhor continuar sozinho. A pessoa pergunta, Do you want me to help you? Você quer que eu te ajude? E você responde, That's okay, I got it. Nesse caso, I got it passa a ideia de deixa comigo, eu consigo fazer isso sozinho. I got it também pode querer dizer eu entendi. Como, por exemplo, quando você entende uma piada. Por exemplo, Are you sure you got the joke? Você tem certeza que entendeu a piada? Yeah, I got it. Sim, eu entendi. Como visto, I got it pode ser usado em diversas situações. E esses foram apenas alguns exemplos. And you know what I said to him? And you know what I said to him? E você sabe o que eu disse para ele? Essa pergunta está gramaticalmente incorreta devido à ausência do verbo auxiliar do antes do sujeito. You know what I said to him é uma afirmação. Para transformar essa frase em uma pergunta, devemos adicionar do antes do sujeito you. Do you know what I said to him? Mas, apesar de gramaticalmente incorreto, é comum a omissão de do nessas perguntas que fazemos para manter a atenção da pessoa na conversa. Por exemplo, e sabe o que ela disse? Você vai ouvir muitas pessoas falando, And you know what she said? E sabe o que aconteceu? And you know what happened? E sabe o que eu fiz? And you know what I did? Quanto à pronúncia, a letra D em and não é pronunciada. E o N se une a you. And you. And you. What é reduzido para what. E a letra T é pronunciada como o nosso R em português. Would I. Would I. And you know what I said? And you know what I said?
To é reduzido para to. To him. To him. And you know what I said to him? 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 I said, I'm going to hire a lawyer, and I'm going to sue you and take all your money, and then I'm going to cut you off. I said, I'm going to hire a lawyer, and I'm going to sue you and take all your money, and then I'm going to cut you off. Eu disse, eu vou contratar um advogado e eu vou processar você e tomar todo o seu dinheiro, e aí eu vou cortar você. Cortar aqui no sentido de tirar o seu dinheiro. Como visto em outros vídeos, I'm gonna é a forma reduzida de I am going to e expressa algo que você pretende fazer no futuro. Portanto, eu tenho 2 filhos, I have 2 kids. Eu vou ter 2 filhos, I am going to have 2 kids, ou I'm gonna have 2 kids. Lembrando que se deve evitar escrever a forma gonna em textos mais formais. Hire significa contratar, ao passo que fire, além de significar fogo, quando usado como verbo, quer dizer despedir. Veja os exemplos. You should hire someone to help you. Você deveria contratar alguém para ajudar você. The company needed to fire some employees to avoid bankruptcy. A empresa precisou despedir alguns funcionários para evitar a falência. They hired a new employee to replace John as soon as he got fired. Eles contrataram um novo funcionário para substituir John assim que ele foi despedido. Lawyer significa advogado e sue significa processar judicialmente. Você contrata um advogado quando você quer processar alguém, ou seja, you hire a lawyer when you want to sue someone. Agora vamos falar da pronúncia, mas antes tenha em mente que essa fala foi dita de forma muito rápida, então não se preocupe em conseguir pronunciar tudo da mesma maneira que foi dito. Porém, é importante que tenhamos uma ideia das reduções que aconteceram para melhorar a nossa compreensão do inglês falado. Primeiro vamos entender o que acontece com I'm gonna na linguagem falada. Se quisermos pronunciar tudo sem reduções e de forma bem enunciada, nós falamos I am going to. I am going to hire a lawyer. Eu irei contratar um advogado. Mas uma forma mais natural é I'm gonna. I'm gonna hire a lawyer. Porém, você vai ouvir formas ainda mais reduzidas, como I'm gonna hire a lawyer. I'm gonna hire a lawyer. Ou ainda mais reduzida, I'm gonna hire a lawyer. I'm gonna hire a lawyer. Em sua fala, Jill utiliza a forma I'm gonna hire a lawyer. 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 Nos outros 2 casos, a pronúncia foi o I'm gonna, normal. And I'm gonna sue you. A letra D em and não é pronunciada. A letra E final em sue nunca é pronunciada. Sue. Sue you. Sue you. And I'm gonna 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 sue you. And take all your money. O D em and, mais uma vez, não é pronunciado, nem o E em take. And take all. And take all. And take all your money. And take all your money. Cuidado para não pronunciar money. A pronúncia correta é money. O EY no final tem o som de I. Money. Money. And take all your money. Take all your money. Take all your money. Take all your money. And then I'm gonna cut you off. Mais uma vez, sem D em and then. A letra T em cut you off tem o som do TCH em tchau. Cut you off. Cut you off. And then I'm gonna 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 cut you off. Então, revisando, temos I'm gonna hire a lawyer. I'm gonna hire a lawyer. And I'm gonna sue you. And I'm gonna sue you. And take all your money. And take all your money. And then I'm gonna cut you off. And then I'm gonna cut you off. Wow, what did he say? Wow, what did he say? Uau, o que ele disse? Wow! Essa construção what did mais sujeito mais verbo é usada quando queremos perguntar o que alguém fez no passado. Por exemplo, what did you do? O que você fez? What did I win? O que eu ganhei? What did she buy? O que ela comprou? Na fala da personagem, perceba que what did vira what did.
Would it? What did he say? What did he say? Wow, what did he say? Wow, what did he say? Wow, what did he say? He said he wouldn't pay for my lawyer. He said he wouldn't pay for my lawyer. A palavra would é usada quando o verbo estiver na forma condicional, sendo wouldn't a forma negativa de would. Por exemplo, I go, eu vou. I would go, eu iria. I wouldn't go, eu não iria. I help you, eu ajudo você. I would help you, eu ajudaria você. I wouldn't help you, eu não ajudaria você. I tell you that, eu te conto aquilo. I would tell you that, eu te contaria aquilo. I wouldn't tell you that, eu não te contaria aquilo. Quanto à pronúncia, perceba que said he vira said he. He said he wouldn't. He said he wouldn't. A palavra for é reduzida para for. For my. For my. He said he wouldn't pay for my lawyer. 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 Agora vamos ver a mesma cena, só que agora sem legendas. Você pode pausar o vídeo e voltar quantas vezes achar necessário. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu like, comentar e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até um próximo vídeo. Which sister is this? Is this the spoiled one or the one that bit her? Daddy, cut me off. Never mind, I got it. And you know what I said to him? I said, I'm going to hire a lawyer, and I'm going to sue you and take all your money, and then I'm going to cut you off. Wow, what did he say? He said he wouldn't pay for my lawyer.